Vamos ter aqui também uma viagem ao passado, Luís, com um tema que tu já me querias trazer antes, que é uma personagem que é o Capitão Audaz, que é uma personagem que tem uma história tão antiga que remonta ao Cavaleiro Andante. E tu, para os nossos ouvintes saberem, e depois também vão poder ver nas redes sociais, o Luís tem um exemplar do número 1 do Cavaleiro Andante, onde aparece precisamente o Capitão Audaz, que foi a primeira vez que ele apareceu em Portugal, não foi? Foi a primeira vez que ele foi editado cá. É uma criação holandesa. É uma criação holandesa, exatamente. Aliás, ele cá em Portugal, o nome original dele é o Captain Rob. Exatamente. Mas ele em Portugal foi inicialmente designado por Capitão Audaz, depois foi o Capitão Bonvin e depois foi o Capitão Rob. Porque ele, para além do... Não confundir com o Capitão Robbie, não é? Não, nada disso. Ele em Portugal foi publicado, para além do Cavaleiro Andante, foi também publicado no Pim Pam Pum, que era o suplemento do Diário de Lisboa, do suplemento infantil do Diário de Lisboa. Foi publicado no Condor, na revista Condor, foi publicado na revista Ciclone e foi ainda publicado no Mundo de Aventuras. Isto é uma personagem que teve histórias e que começaram a ser publicadas em dezembro de 1945 e que se estendeu até janeiro de 1966. Porquê é que eu fui buscar esta personagem? Não foi só por ela... Já vamos mais à frente falar sobre isso, mas é a tal ligação ao cinema e pronto, e porque realmente foi daquelas personagens que me marcou na minha infância ao descobrir no Cavaleiro Andante do meu pai. E que nem é uma personagem que seja muitas vezes referida, não é? Não, e isto é um bom exemplo daquilo que se fazia na altura, que eram as histórias de aventuras, e que depois há aqui alturas que o desenrolar da história quase que faz lembrar o Príncipe Valente, com aquelas personagens, porque depois ele viaja no tempo, porque depois viaja para outros universos. Há assim, aquilo cabe tudo e mais alguma coisa, também como tipo o Mandrake. Sim. Acho que naquela altura havia muito essa questão, que aquilo cabia tudo, dava para fazer tudo. Havia sempre uma qualquer coisa, ou porque ele encontrava uma passagem para outra dimensão, ou por qualquer coisa. Há aqui quase que um fio condutor que é comum a quase todos os personagens da altura. Não havia ainda a questão das novelas ou romances gráficos, não havia tanto nas histórias em continuação, e depois eram histórias de continuação que continuavam, porque aquilo normalmente não era publicado em álbuns, era publicado em revistas, e portanto continuava e ia continuando. Portanto, o autor é o Peter Kuhn. Houve uma altura, é muito curiosa a história dele, porque ele trabalhava para os nazis. Ele trabalhava mesmo para os nazis na altura em que a Holanda foi invadida, mas ao mesmo tempo trabalhava para a Resistência. A própria Resistência sabia que ele era um agente duplo. Então, o que é que ele fazia para a Resistência? Ele falsificava documentos, ilustrava livros proibidos e ajudava pessoas a escapar e a fugir, inclusive a judeus. Mas, entretanto, continuava a trabalhar para os nazis, portanto, ou seja, ele conseguia fazer isto mas tudo. Ele não era, ou seja, o lado que lhe interessava era o da resistência. Exatamente, ou seja, ele era um infiltrado, digamos assim, e permitia-lhes fazer isso. Portanto, esta história do Capitão Audaz começou a ser publicada primeiramente num jornal. Isto era uma personagem que era muito moldada à imagem do autor, tinha muitas ligações, ele gostava muito de viajar, ele próprio tinha um veleiro e, portanto, fazia muitas viagens. E depois o que é que havia ali uma questão que realmente até talvez se nota um bocadinho para quem já leu algumas histórias, que é, ele a partir da segunda história passou a trabalhar com um escritor e jornalista que também era apaixonado pelo mar, que se chamava Evert Ehrtmann. Ele não era propriamente um argumentista, quem tinha as ideias era realmente o Peter, mas o que ele depois fez, e que foi um trabalho que depois se manteve até à morte do Peter, era, ele, digamos que corrigia a história e dava-lhe, organizava as ideias num texto coerente e corrigia a escrita, digamos assim.
Estamos aqui a falar de banda desenhada naquilo que eu, e respeito muito o José Rui, que gostava muito disso, das histórias em quadrinhos. Portanto, aquelas histórias em que tu tens os quadrados com as imagens e depois tens um grande texto por baixo. Basicamente era isso, que era mesmo, por isso é que era a história das histórias em quadrinhos. Sim. Pronto. Até porque quase numa, agora que penso nisso, e se calhar nunca tinha pensado nisso, mas esta ideia dos quadrinhos também tem mesmo de se levar à letra como pequenos quadros, não é? Pequenas coisas para se levarem. Porque, repara, isto estamos a falar de uma altura em que realmente, e Portugal era bem um exemplo disso, havia um grande analfabetismo. Era muito difícil pôr os jovens a ler um livro só com letras. Sim. Pronto. E então a ideia que havia muito, e o Adolfo Simões Müller tinha muito essa ideia, era de que fazendo ali, pondo mais imagens, de fazer com que as pessoas lessem mais. Aliás, o Adolfo Simões Müller gostava muito de, e tu vês isso no Cavaleiro Andante, e não só, gostava muito das adaptações dos contos, se fosse do Júlio Verne, fosse de quem quer que seja, ele gostava muito dessas adaptações, que era, o que ele achava era que liam em banda desenhada e depois iriam ler o livro original. Pronto. E, portanto, é por aí que muitas destes trabalhos eram feitos, que era no intuito de criar o interesse na leitura, portanto, fazer com que realmente as pessoas lessem mais. Pronto, o Peter Kuhn era um especialista em assuntos marítimos, viajava muito, como eu disse, no seu veleiro. Ele era muito minucioso nos desenhos, principalmente nos desenhos mesmo dos barcos, etc., em que nota-se muito que a figura humana às vezes é ali um bocado mal desenhada, mal proporcionada, etc. Mas, de resto, tudo o que são paisagens, tudo o que seja barcos, aquilo é tudo desenhado ao mais pequeno pormenor. É muito curioso nessa parte. Ele é muito comparado, por exemplo, com o Bob Moore, porque eles também o Bob Moore também é de Flamengo, só que o Peter Krum desenhava qualquer tipo de navio, enquanto que o Bob Moore se especializou nos séculos XVI e XVII, portanto aquilo da altura, aliás, como há o Core e o Grumete, que é dessa mesma época, ele estava mais especializado, portanto, nos navios dessa época. Ele tinha muitas vezes estas ideias de ter a antecipação científica e a viagem histórica, e por isso é que nós depois vamos encontrar ele em naves espaciais, ou então depois a voltar atrás no tempo e encontrar dinossauros. Lá está as histórias que nós também falamos do Mandrake, do Gart e coisas do género. Portanto, é aquele mesmo, portanto, digamos que aquilo era quase uma chapa que batia naqueles heróis daquela altura. E pronto. Na Holanda aquilo teve um tal sucesso que teve adaptações desde o teatro, houve um musical, houve também adaptações à televisão e filmes, sendo que apenas um filme foi realizado. E é aí que nós estamos lá a ir buscar ao cinema. Pronto, e isto foi um filme que foi uma coprodução alemã e holandesa em 2007 e que quem quiser pode descobrir na Netflix. Portanto, procurem, vão encontrar lá e está disponível na Netflix portuguesa, vão encontrar lá o Captain Rob. Captain Rob mesmo. Vão lá mesmo encontrar o Captain Rob e vão descobrir as personagens todas, os maus, a namorada, o cão dele, que também tem um cão que o acompanha sempre, etc. Em 2020, 75 anos depois da estreia, foi feita uma homenagem e foi feita uma história de acordo com o conceito dele, e foi feita uma história de homenagem, portanto, a ele. Desde 2009 há uma fundação que salvaguardou todo o seu legado e que, à partida, vai fazer parte de um arquivo em que vai estar disponível, portanto, toda a sua obra
a aceitação que ele teve na Holanda. Portanto, estamos a falar de um autor muito aceito lá. E tu, eu não sei se tu referiste, mas o Capitão Audaz começa a ser publicado cá no número 1 do Cavaleiro Andante. Exatamente. Mas a primeira vez que tu o leste não foi no Cavaleiro Andante. A primeira vez foi no Cavaleiro Andante. Mas não foi da tua meninice, não é? Já era uma coisa antiga. Não, foi da minha meninice, porque... Mas não foi publicado quando eras... Foi antes disso. Não, foi antes disso, mas era da minha meninice. E agora aí vou aqui abrir contar aqui mais uma história, que era, quando chegavam as férias, eu e o meu irmão pedíamos encarecidamente à minha mãe que nos deixasse ler banda desenhada, porque, no entretanto, enquanto havia aulas, os Cavaleiros Andantes eram embrulhados em papel pardo e guardados num armário. E então, depois, quando chegava a altura das férias, é que nós tínhamos direito a desembrulhar os Cavaleiros Andantes e ler e reler pelas vezes que fossem e tal, e não sei o quê. Assim que acabavam as férias, pronto, lá voltava aquilo, a embrulhar tudo, pronto. Depois havia algumas férias que não se chegava a desembrulhar, porque não apetecia e tal. Normalmente nas férias grandes era quase sempre desembrulhado. Mas nas férias de Natal e nas férias da Páscoa nem sempre isso acontecia. Porque, pronto, a banda desenhada, aquilo era uma distração das aulas. Pronto, aquilo bonecada. É bonecada, pá, isso não ninguém aprende nada com a bonecada, portanto, mas pronto. Quem tiver curiosidade, espreitem, procurem. Sim. E já agora aproveitem, vejam mais um filme. Quem tiver essa possibilidade, descubra mais um filme inspirado numa personagem da banda desenhada. E essa preciosidade que tu tens do número 1 do Cavaleiro Andante, isso é de facto, vai pôr muitos ouvintes a salivar, de certeza.